Oi, bem-vindos de volta para essa que é a sétima aula desse curso da vida e obra do pintor Vincent van Gogh. Na última aula, nós vimos que enquanto Vincent morou em Paris entre 1873 e 1875, que é a primeira estadia dele ali, ele não perde a oportunidade de visitar uma série de espaços de arte que a capital oferecia, mas tem um espaço em específico que ele visita que foi, com quase 100% de certeza, a experiência que mais impactou ele. E o que surpreende muito nesse episódio é que esse espaço não era o Salão de Belas Artes, não era uma galeria, não era um museu, não era nem mesmo uma coleção privada. Na verdade, esse espaço era um espaço comercial chamado Hotel Drouot, que é onde aconteciam os leilões oficiais de obras artísticas em Paris. E por que essa visita marcou tanto o Van Gogh? Porque no dia em que ele comparece a esse estabelecimento, estava sendo promovido o leilão de uma série de desenhos de um dos maiores artistas visuais, sem dúvida, da história da arte europeia no século XIX, que é o Jean-François Millet. Na aula passada, a gente se debruçou sobre o enfoque e o olhar bastante único que esse pintor e desenhista trouxe para a arte francesa e que explica o fascínio bem grande que o Vincent tinha por ele. Essa afeição pelo Millet é tão poderosa que vai reverberar nos próprios desenhos e nas telas que o Van Gogh vai produzir quando decidir se tornar um artista. O ponto que eu queria retomar para a gente iniciar o tema da aula de hoje é a carta que o Vincent manda para o Theo contando essa experiência do leilão, e como nós vimos, ele descreve esse episódio usando um versículo da Bíblia que fica no livro do Êxodo, e não é por acaso que ele faz referência às escrituras para relatar esse episódio. Não é por acaso porque, em primeiro lugar, ele era filho de um pastor, então claro que o Vincent ia ter um contato mais próximo com o texto sagrado cristão, mas nesse período em específico da vida dele, ele está se ancorando na religião de uma forma particularmente intensa. Ele dedica uma parcela bem substancial do tempo livre dele lendo a Bíblia de forma bem fervorosa e dedicada, enquanto que no trabalho, de certa forma, acontece o oposto. Ele vai revelando uma postura cada vez mais desapegada, chegando num ponto até de desgosto mesmo. Ele se torna profundamente desiludido com o grau de comercialização da arte. Ele, inclusive, chama a atividade das galerias de um negócio de cambistas, passa a discutir com os clientes, chega a fazer críticas aos gostos desses compradores, que, óbvio, não vão ficar felizes com isso, vão começar a fazer reclamações do Van Gogh, e com isso a relação do Vincent com os empregadores vai se desgastando progressivamente, até que chega no estopim durante o Natal de 1875. O Natal era o período em que ocorria o maior volume de vendas na galeria, e o Van Gogh decide voltar para a cidade dos pais para passar o feriado com a família, sem a autorização do chefe, e isso resulta que no dia 4 de janeiro do ano seguinte, assim que ele põe os pés de volta na loja, ele vai ser chamado para uma conversa com os superiores e vai ser despedido de imediato. O que se segue a esse capítulo da vida dele é um período bastante errático. Ele arranja um emprego na Inglaterra e antes de fazer a viagem, ele faz uma parada na casa dos pais que tinham se mudado de Zundert, que era a cidade natal, para Etten, uma cidadezinha próxima, e nesse período ele tinha se tornado praticamente um pária na família, uma ovelha negra de fato. É um momento muito difícil para ele sofre muito com essa situação, e ali em Etten, ele faz um desenho da casa dos pais e da igreja onde o pai dele pregava. É um desenho que, assim como os outros que a gente viu até agora, ainda é amador, tecnicamente ainda revela um primarismo, mas o que eu acho que é muito singular e que merece ser destacado aqui é a capacidade do Van Gogh de colocar o próprio estado de espírito dele, mesmo num trabalho simples, um trabalho sem grande pretensão nenhuma, como esse aqui que a gente está vendo. Existe uma solidão e um isolamento nessa imagem que refletem muito bem o que ele estava sentindo naquela época e que vem sobretudo da falta. Falta de pessoas e falta de vida nessa paisagem, tanto que as árvores são estéreis. E essa busca na natureza de um reflexo daquilo que ele sentia dentro de si é uma marca que o Van Gogh vai carregar por toda a vida e por toda a arte dele. Em meados de abril de 1876, o Vincent vai para a Inglaterra começar o trabalho novo dele. Esse emprego fica numa cidade litorânea chamada Ramsgate, e o local onde ele vai trabalhar é essa segunda casinha onde funcionava o internato,
que contava com 24 garotos entre 10 e 14 anos. Pode ser difícil de imaginar o Vincent dando aulas para crianças e pré-adolescentes, mas é exatamente o que ele fez nesse período, dentre tantas outras ocupações que ele desempenhou. O que ele ensinava principalmente era a língua francesa e também alguns outros conteúdos elementares, como as operações básicas da matemática e coisas nesse gênero. E olhando pela janela da escola para o mar, ele produz esse outro desenho. Mais uma vez, um espaço completamente ermo, exceto por um barco pequeno ali na esquerda, e um primeiro plano praticamente vazio, exceto por um elemento bem pouco convencional na composição, que é esse poste cortado pela margem inferior. Esse tipo de corte é relativamente anti-acadêmico, mas vai começar a ser usado cada vez mais frequentemente pelas novas correntes artísticas do final do século XIX. Um outro ponto interessante é que a composição tem um aspecto geométrico bastante pronunciado, é um arranjo todo construído e balanceado por meio das horizontais e das verticais. É um desenho que, se a gente parar para prestar atenção, está cheio de ângulos retos, e isso não é por acaso, não é uma imagem totalmente casual e espontânea, é um trabalho que exigiu um pensamento prévio para ser elaborado. Poucos meses depois do Van Gogh ter chegado em Ramsgate, o diretor decide se mudar e abrir uma escola numa cidade próxima a Londres, e o Vincent vai seguir ele. Pouco tempo depois, ele vai trabalhar numa outra escola, administrada por um reverendo, e nesse período ele já está pensando e cogitando se tornar um missionário. 3 meses depois dele ter se mudado para essa terceira escola, o reverendo que contratou ele, que se chamava Thomas Slade Jones, permite que o Vincent dê o seu primeiro sermão na igreja metodista que ele pregava, e por uma sorte do destino nós temos esse sermão integral do Van Gogh porque ele transcreveu essa pregação inteira numa carta para o Theo. É um texto imenso, repleto de citações da Bíblia, óbvio, mas eu queria ler só o começo porque permite um vislumbre da visão de mundo que o Vincent carregava nessa época. Ele começa com uma citação de um salmo: "Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos". Depois inicia o sermão em si. É uma fé antiga e é uma fé benevolente que nossa vida é um processo peregrino, que somos estranhos na terra, mas que apesar disso ainda não estamos sozinhos, pois nosso Pai está conosco. Somos peregrinos, nossa vida é uma longa caminhada, uma jornada da terra ao céu. É muito sintomático que ele inicia o texto com essa imagem, que inclusive ele retoma várias vezes ao longo do sermão, porque esse momento da vida dele é marcado por um deslocamento constante, e de fato a vida inteira do Van Gogh foi uma peregrinação sem fim. Ele não se assentou definitivamente em nenhum lugar, fazia parte da personalidade do Vincent estar num eterno processo de chegada e de partida, mas esse sermão ecoa a personalidade dele ainda de um outro modo que eu acho é mais revelador, que é o fato de que ele busca ilustrar a ideia do sermão fazendo referência a uma pintura que ele tinha visto e que tinha como tema exatamente a peregrinação. Por muito tempo se achou que a pintura que ele faz menção seria essa, do George Henry Bolton, que é um dos artistas que ele admirava muito, cita numa das cartas, que inclusive eu citei na primeira aula. Hoje já se questiona essa identificação, na verdade não se sabe com certeza que tela que era essa que o Vincent invoca, inclusive tem quem defenda que essa tela que nós estamos vendo serviu de inspiração e que o Vincent, a partir dela, criou uma pintura imaginária para servir como efeito retórico, mas seja como for, diz muito que mesmo nesse momento de fervor religioso, ele recorre à arte, em específico à pintura. De certo modo, a teologia e a arte, para ele, eram como que disciplinas irmãs. O Van Gogh vai pregar novamente em duas igrejas, uma em Petersham e outra em Turnham Green, seriam como que bairros ou vilas de Londres. Inclusive ele faz esse desenho, esses dois desenhos, numa carta. E no final do ano, através de um contato que ele tinha com a Goupil em Paris, ele consegue um emprego em uma livraria em Dordrecht, perto de Etten, onde moravam os pais, e ele começa a trabalhar lá em janeiro de 1877. E é essa livraria que a gente está vendo aqui na foto. O que ele mais faz nesse período é ler a Bíblia, até aí nada de novo, mas ele vai além, ele passa a traduzir trechos das escrituras para as 3 línguas estrangeiras que ele conhecia: inglês, francês e alemão. Esse mergulho na vida religiosa se torna cada vez mais profundo, até que chega o momento que ele decide, enfim, se tornar evangelista.
Essa decisão não significa que ele perdeu o fascínio pela arte, ele continua visitando museus, colecionando gravuras de grandes pintores, então a necessidade e o conforto da arte nunca abandonou ele. Para seguir a vocação religiosa, o Vincent sai de Dordrecht e vai para Amsterdã se preparar para o exame de ingresso no curso de teologia. É um curso de 7 anos e a prova é bastante exigente. Ela é composta por 7 matérias: língua holandesa, latim, grego, álgebra, geometria, história e geografia. Para se preparar para esses estudos, o Van Gogh vai morar com um tio que residia na capital. Ele vai precisar de ajuda, claro, então ele arranja 2 tutores que são judeus de origem portuguesa. Um era da família Teixeira de Matos e outro da família Mendes da Costa. E o Vincent vai se dedicar de corpo e alma aos estudos nesse período, mas ele é reprovado. Isso deixa ele extremamente infeliz, extremamente desiludido, mas ele continua decidido a seguir a carreira religiosa. Provavelmente consciente de que ele não ia conseguir passar nesse exame, ele consegue uma outra oportunidade, menos exigente em termos intelectuais, que é a oportunidade de ir para Bruxelas, na Bélgica, em 1878, para passar por um período de avaliação de 3 meses numa escola de missionários. E se ele fosse aprovado, ele poderia se matricular no curso completo ali de 3 anos. Só que mais uma vez ele vai ser reprovado, mas não desiste e consegue uma outra oportunidade mais acessível, digamos assim, de se tornar missionário na região de Borinage, no sul da Bélgica, para ser evangelista dos trabalhadores das minas de carvão. Essa é uma experiência profundamente marcante para ele e que se torna um ponto de virada, um divisor de águas essencial na trajetória do Vincent, porque depois dessa experiência ele finalmente vai decidir se tornar artista. Então na próxima aula nós vamos ver como que foi essa etapa da vida dele que precedeu o caminho profissional da arte. Muito obrigado se você escutou até agora e até a próxima.